meu nome é Cindy, eu sou patologista e eu estou aqui para discutir algumas questões com vocês sobre alguns assuntos importantes de patologia geral e sistêmica para melhorar algumas coisas e algumas questões importantes que vocês podem vir a ter dúvidas ao longo do seu estudo, ok? Hoje nós vamos falar sobre patologia do esôfago. Então, nós estamos em patologia sistêmica e vamos falar especificamente sobre o órgão chamado de esôfago, ok? Minha primeira questão que eu tenho aqui para vocês é para R1 da cirurgia de aparelho digestório e é desse ano, do início desse ano. Homem de 34 anos, então jovem, ai de vocês se acharem que não for. Cantor, refere queixa de pirose e regurgitação de longa data com rouquidão. Então eu tenho, dor, normalmente em queimação, rouquidão e, isso tem bastante tempo e também tem a sensação de regurgitação, tem a sensação de que está voltando alimento. Então, provavelmente eu estou diante de um refluxo aí. E isso atrapalha a sua atividade laborativa. Então, o cara é cantor, tá rouco. Realizou endoscopia digestiva alta, que demonstrou esofagite grau C de Los Angeles. Então, eh, numa estrutura que tem 4 graus, ele tem o terceiro, é importante a esofagite dele, e presença de hérnia de hiato, que é aquela que passa por dentro do diafragma, é como se deslizasse um pouquinho do estômago para dentro do tórax. Um pouco pela diferença de pressões, lembrando que a pressão do tórax vai de um pouquinho negativa na inspiração para mais próxima da ambiente na expiração, e a do abdômen é uma pressão positiva, uma pressão que empurra. Então, existe, feliz ou infelizmente, é muito frequente, eu falo que pode ser felizmente, porque não é neoplasia, não é, né, mas é uma coisa muito frequente na população. Ao exame físico abdominal, ele não tem dor, não tem visceromegalias, tem um IMC de 23, então é um IMC que ainda é considerado normal. Após o uso de esomeprazol, então é uma droga que é inibidora de bomba de prótons, todos os prazóis aí. Em dose otimizada, então ele foi tratado de maneira adequada com inibidor de bomba de prótons, diminui a acidez do estômago. Sem dor, ele apresenta uma melhora dos sintomas, mas ele fica dependente da medicação para controle dos sintomas. O que que isso significa? Parei e voltou. Com relação ao caso, o cenário é a alternativa correta. Então, primeira possibilidade. O diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico é provável e o paciente deverá ser encaminhado para o tratamento fonoaudiológico e realização obrigatória de pH-metria esofágica para confirmação do diagnóstico. Eu já tenho uma esofagite grau C, eu não preciso confirmar esse diagnóstico, tá? Isso mais a clínica, ele já me dá diagnóstico. Vale dizer, a pH-metria é padrão ouro para diagnóstico, mas ela não é exatamente necessária para todos os pacientes em todas as situações, ok? B. Diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico pode ser considerado, havendo indicação formal para reabilitação com exercício de fonoaudiologia, perda de peso, o paciente não é obeso, e dieta restritiva. Se esse paciente tivesse um sobrepeso, se fosse obeso, eu estaria eu teria benefícios com isso. Mas como o paciente não está nessas faixas, eu não preciso fazer isso. Não existe uma super, consideração estatística de melhora do refluxo em pacientes que não são obesos. Se o paciente é obeso e sai da obesidade, com frequência ele melhora, especialmente por conta de gordura abdominal, etc., aumentando a pressão. Mas em pacientes que não são obesos, isso não é uma coisa que seja preconizada ou que nos trabalhos
denote uma melhora significativa do refluxo desses pacientes. C. Diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico pode ser considerado. E existe indicação formal para tratamento endoscópico como ponte para tratamento cirúrgico. Não tem esse negócio de tratamento endoscópico, tá, gente? Os tratamentos endoscópicos são principalmente relacionados às varizes de esôfago, em que você consegue fazer o clampeamento dessas varizes, ou para retirada de algum pólipo, ou alguma coisa desse tipo via endoscópica. Não se faz tratamento de hérnia de hiato via endoscópica, tá? Por fim, o diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico é provável e o tratamento cirúrgico pode ser uma alternativa após a realização de manometria esofágica. Para a cirurgia, eu preciso de manometria, ok? Agora, eu vou considerar uma cirurgia grande em um paciente que consegue um controle de sintomas após tratamento adequado? Retirei, ele teve melhora? Ou ele teve manutenção do quadro que ele estaria tendo com o uso dos remédios? Não vou. Mas em situações refratárias, pode ser uma possibilidade, especialmente quando o paciente tem déficits, como o caso desse paciente, que tem a rouquidão. Faz sentido? Próxima questão da mesma prova. Mulher de 27 anos com um diagnóstico de megaesôfago. Então, ela já tem um diagnóstico de megaesôfago. O que que é megaesôfago, gente? É aquele esôfago que aumenta muito o diâmetro, principalmente por déficit de controle de peristalse. Existem algumas causas para isso, tá? A calásia é um, ah, a doença de Chagas é um, importante no nosso país ainda. Então, existem algumas possibilidades aí. Foi submetida à cardiomiotomia. Por que que esses pacientes são submetidos à cardiomiotomia? E o que que é a cardiomiotomia primeiro, né? Então, existe um músculo que é relacionado ao final do esôfago, ao esfíncter esofagiano inferior, e que delimita o início do estômago, que é a cárdia. Normalmente, em situações, principalmente situações de acalásia, mas em outras também, eu faço o megaesôfago em resposta a um superfechamento, a uma hipertonia desse esfíncter. E se eu fizer uma secção desse esfíncter, uma secção do músculo desse esfíncter, eu diminuo a força desse esfíncter e eu consigo fazer um trânsito melhor por esse megaesôfago, ok? Com fundoplicatura, com a ligadura do fundo do estômago, há 1 ano. Atualmente, encontra-se fazendo uso somente de alimentos pastosos. Então ele está tendo dificuldade para deglutir alimentos sólidos. Então, o que que isso significa para mim? Que ele ainda está tendo uma obstrução relativamente importante ao trânsito desse alimento. Ou seja, esse músculo da cárdia ainda está funcionando demais. Refere melhora parcial da disfagia durante 1 mês após a cirurgia. Entretanto, evoluiu com recidiva dos sintomas após esse período. Ao exame físico abdominal, sem dor à palpação, houve visceromegalias. E o IMC dela é de 18,2. Então é uma paciente que está tendo disfagia e isso está fazendo ela perder peso. Por quê? Porque ela não está conseguindo comer. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e conduta recomendada? Primeiro, obstrução ao nível do hiato esofágico. Solicitar a aplicação de toxina botulínica por endoscopia. Não, né, gente? Ela tem um mega esôfago, o hiato esofágico está aumentado. Obstrução ao nível do hiato esofágico, solicitar tomografia computadorizada de tórax. Passamos dessa fase já, né, gente? Não existe isso. Miotomia incompleta. Solicitar estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago e duodeno e manometria esofágica. Então,
Aqui eu preciso ver como que está o tônus deste esôfago e confirmar se realmente o esfíncter inferior está muito forte ainda. Daí vem esses exames que a gente tem que procurar. Por fim, miotomia incompleta, indicação de reoperação com hiatoplastia frouxa. Partir para a cirurgia de cara sem fazer novos exames também não é uma coisa tão recomendada. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Eu não preciso medir o hiato esofágico. Eu já sei como ele está. O que eu preciso ver é como é que está a minha cirurgia que eu fiz. Por quê? Porque eu quero tirar o meu da reta? Não, porque na verdade o que fez qualquer modificação neste paciente foi a cirurgia que eu fiz. Então, eu preciso ver quanto dessa cirurgia que eu fiz precisa ser modificada. Faz sentido? Tudo bem? Então, minha próxima perguntinha é da USP São Paulo, de 4 anos atrás, 2020. Homem de 63 anos, em acompanhamento à unidade básica de saúde por conta de queixa de azia há mais de 10 anos, vem apresentando disfagia para alimentos sólidos. Então, é um paciente que tem uma história de pirose retroesternal, provavelmente tem um refluxo aí no meio do caminho há muitos anos, e de repente ele começou a fazer uma dificuldade para deglutir. Bom, o sintoma pode ser abrupto, mas vocês entendem que o quadro clínico não é? Fez endoscopia, ela revelou lesão ulcerada, subestenosante. O que que é estenosante? É uma lesão que fecha, que reduz o diâmetro de uma víscera oca ou de uma abertura qualquer que seja. Então a gente tem estenose, por exemplo, valvar no coração. A gente tem estenose de uma série de regiões, tá? Da região de esôfago distal até a transição esôfago-gástrica. A biópsia está em análise. Qual é a principal suspeita anatomopatológica e a próxima etapa de estadiamento do caso de acordo com essa hipótese? Gente, é assim, ó. Eh, Aqui vocês vão precisar pensar que o que não tem de informação relacionada ao paciente, neste caso, é porque não tem de verdade. Então, você pode pensar assim, que as neoplasias de esôfago, seja proximal, seja um distal, quando nós vamos pensar em epidemiologia, a mais comum é o carcinoma epidermoide, tanto epidermoide não, carcinoma de células escamosas, em qualquer extensão. "Ah, professora, e o adenocarcinoma de esôfago?" Ela vai acontecer principalmente em casos como esse aqui. Então eu tenho a progressão da seguinte maneira: refluxo, dali para metaplasia glandular do esôfago, normalmente começa com uma metaplasia gástrica. Da metaplasia gástrica eu evoluo para metaplasia intestinal, e aí eu estou diante de uma lesão pré-neoplásica chamada de esôfago de Barré. E do esôfago de Barré, como eu já tenho uma metaplasia, eu vou evoluir para um adenocarcinoma. Quantos pacientes do mundo que têm neoplasia de esôfago têm metaplasia antes? Tantos quanto os que farão neoplasia de esôfago do tecido que já tem lá originalmente? Provavelmente não. Mas nesses casos especificamente, paciente que tem refluxo de longa data, eu posso dizer que provavelmente esse paciente vai ter, entre as neoplasias possíveis, um adenocarcinoma esofágico. Qual a principal suspeita anatopatológica e a próxima etapa para o estadiamento do caso, de acordo com essa hipótese? Então eu vou ter principalmente a possibilidade de adenocarcinoma. Adenocarcinoma está na alternativa A, na alternativa B. A terceira e a quarta possibilidade são de carcinomas espinocelulares, né. Então vamos ver quais são as possibilidades entre as de adenocarcinoma. Tomografia de pescoço, tórax, abdômen, pelve, ou tomografia só de tórax e laparoscopia. Gente, a gente não faz laparoscopia
para estadiar paciente de câncer. Existem algumas situações em que a laparoscopia até ajuda a disseminação de células tumorais. Então, muito cuidado, tá? Eh, não estou diante de uma situação em que eu preciso fazer laparoscopia. Então, a minha possibilidade maior é a que tem os exames de imagem, né? Tomografia de pescoço, tórax, abdômen e pelve. Tá? Isso passou por algumas mudanças, essa tomografia de pescoço caiu, então, numa de hoje em dia, provavelmente seria tórax, abdômen e pelve, mas ainda pode acontecer, quando vocês estão estudando questões um pouquinho mais antigas, de se pensar, no que foi preconizado na época, ok? Então a resposta é, neste caso, tomografia de pescoço, tórax, abdômen e pelve. Chegamos numa questão da USP de Ribeirão Preto de 2021. Então, homem, 45 anos, obeso e tabagista, queixa-se de pirose pós-prandial. O que que é prandial? É relacionado à refeição. Então, pós-refeição, associada a regurgitações amargas há 3 meses. Então, paciente que provavelmente tá com refluxo. De novo, atribui piora dos sintomas à ingestão de alimentos gordurosos, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Alívio parcial com o uso de antiácidos. Qual o principal mecanismo fisiopatológico, considerando a hipótese diagnóstica mais provável? Então, no refluxo, o que que acontece? Eu tenho uma diferença de pressões que acontece habitualmente em cima de um esfíncter, que pode estar mudado de lugar quando eu estou diante de uma hérnia de hiato, ou pode ter qualquer outro fator que faça com que ele não funcione tão bem no sentido de impedir o retorno de alimento. Então, entre as alternativas, dentro de tudo que nós discutimos aqui, o que que eu vou ter de possibilidades? Primeiro, a peristalse do corpo do estômago. Não. No refluxo, na verdade, a peristalse acontece habitualmente, tanto que é isso que faz com que o alimento retorne. Porque a peristalse do estômago, ela acontece de maneira a constringir. Ela não tem uma movimentação, como acontece no esôfago, como acontece em alguns lugares do intestino. E aí, quando eu tenho a constrição do corpo, pode ir alimento para baixo, para cima, né? Tanto faz. E se o esfíncter não está adequado, se ele não fecha de maneira adequada por qualquer razão, eu posso ter retorno do alimento pelo esôfago. Segunda possibilidade, hipersecreção gástrica. Ai, professor, isso me confunde muito. Quando que eu tenho hipersecreção gástrica? Eu tenho que ter algum estímulo para isso. O alimento gorduroso pode fazer hipersecreção gástrica? De maneira imediata, normalmente não, ok? O que ele estimula é a secreção biliar que vai cair lá no duodeno. Então, uh-uh. Aceleração no esvaziamento gástrico. Se eu tivesse um estômago esvaziando mais rápido, você concorda comigo que a chance de o alimento voltar é menor? Porque ele está indo embora. Fisicamente difícil de a gente fazer esse raciocínio, certo? Por fim, relaxamento transitório do esfíncter esofágico. É isso. É um esfíncter que não está contraído tanto quanto ele deveria para aquele momento. Tudo bem? Fez sentido? Agora eu tenho uma próxima questão que é do SUS. Então, aí aqui entra o Hospital do Servidor, no caso de São Paulo, enfim, algumas outras unidades aí ao longo do país. Paciente de 65 anos, tabagista, ativo e etilista. Então, agora eu estou diante de um paciente tabagista, com história de dificuldade de deglutição de carne vermelha, associada à queixa de pirose e queimação retroesternal. Foi iniciado o inibidor de bomba de próton, orientada à interrupção do tabagismo, ajuste da dieta e medidas anti-refluxo. Após 2 meses, o paciente retorna com uma perda de 6 quilos. Xiii. Progressão do distúrbio de deglutição para pastoso. Então, primeiro ele tinha dificuldade nos sólidos e agora ele evoluiu para deglutição de pastoso ao longo do tempo.
Conduta preconizada pelas diretrizes atuais neste momento é: o que que nós vamos fazer com esse paciente? Primeiro, aumentar ou trocar o inibidor de bomba de prótons. Eu tenho alguns sinais de alerta aqui que não podem me deixar só ficar mudando a medicação dele, não procurar alguma coisa a mais. Notadamente, o câncer de esôfago, especialmente no paciente tabagista. Possibilidade segunda, associar a bromoprida ao tratamento atual. De novo, não dá para eu ficar só mexendo em medicação e fazer esse paciente evoluir desse jeito, né? Realizar um ultrassom hepático. O fígado pode gerar problemas na digestão do duodeno para frente. Nesse lugar onde ele está tendo problema, o fígado não vai gerar tanta diferença não. 4, realizar uma endoscopia digestiva alta. Esse é o preconizado. Por quê? Porque eu tenho que ver o que está acontecendo nesse esôfago. E por fim, associar vitamina B12 ao tratamento atual. Você está com uma possibilidade de câncer, deixa eu te dar uma vitamina. Não, né, gente. Então, quando eu estou diante da hipótese de câncer, eu não brinco em serviço. "Ah, professora, quais são os sinais de alerta?" Perda de peso, mudança dos parâmetros do hemograma, então anemia e alterações principalmente anemia, mas algumas alterações de leucograma também. Sangramento, então úlcera, hemorragia alta, hemorragia baixa na forma de melena. Existem alguns outros que aí vocês gente, ficaria muito mais tempo aqui, mas, basicamente, para o esôfago é isso aí, ok? E a perda de peso. Nesse início eu já tinha falado. Mas, no caso dele, foi a perda de peso. Considerando-se que é um paciente tabagista, que é um paciente que tem fator de risco, complicado, ok? Então, gente, 5 questõezinhas a mais aí para vocês estudarem, para poder trazer as dúvidas e, enfim, poder saná-las da maneira adequada. Isso cai nas principais faculdades, então tá aí as possibilidades para vocês estudarem, tá? Então, termino aqui. Eu sou a Cindy. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Bons estudos e eu espero de verdade encontrá-los numa próxima oportunidade.